Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós chegamos na nossa sexta aula da nossa série catequética. Nós fizemos a quarta aula em 3 partes, né? Formação do povo de Deus, monarquia e período dos profetas, depois exílio e pós-exílio, até chegar ao período de Jesus Cristo. Essas 3 aulas sobre a história de Israel foram muitíssimo importantes para nós agregarmos conhecimento a respeito dos eventos, dos acontecimentos, dos personagens, que são importantes nós termos antes da leitura da Sagrada Escritura. A aula quinta eu fiz sobre a interpretação e a revelação bíblica, foi uma live, né? Nós fizemos ao vivo. E essa sexta aula nós vamos falar sobre a formação do cânon bíblico, do Antigo e do Novo Testamento. Se você acompanhou a aula anterior, você percebeu que quando nós chegamos no período da dominação grega, eu abordei muito brevemente que na tradução da Bíblia do hebraico para o grego, o que aconteceu em Alexandria, no Egito, por volta do ano 255, ano 100, nesse mesmo período aconteceu a escrita de alguns outros livros em grego. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 90, na cidade de Jâmnia, os rabinos judeus fizeram também e estabeleceram o seu cânon, né, o seu grupo de livros inspirados e sagrados para o judaísmo. E eles deixaram de fora do cânon, que foi estabelecido em Jâmnia, os livros escritos em grego, que são os livros do período grego, depois do governo de Esdras, os livros escritos fora de Israel e os livros que não estão em conformidade com a lei de Moisés. Então, alguns livros ficaram de fora do cânon judeu. Agora nós vamos entender, compreender como a nossa igreja, como a Igreja Católica, definiu os livros inspirados e sagrados que estão no cânon da nossa Bíblia. E para isso nós vamos começar rezando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração de Jesus. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte e constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O cânon do Antigo Testamento. A Bíblia Hebraica, ou Tanakh, Tanakh é a Bíblia Hebraica, compreende a lei, os escritos de Moisés, ou a Torá, os profetas e os escritos. Essa Bíblia ela foi definida no Sínodo de Jâmnia, no ano 90. A descoberta do livro da lei em 622 pelo rei Josias, se lembre lá na aula sobre o período da monarquia, quando eu referi a essa descoberta do livro da lei, capítulos 12 a 26, do livro do Deuteronômio. Era já a Torá conhecida, e ela tornou-se norma canônica para os escritos posteriores. Todos os escritos hebraicos, todos os escritos da Bíblia hebraica, não podem estar em contradição com a Torá. Charbert, no seu livro de Introdução à Sagrada Escritura, afirma que merece plena fé a tradição segundo a qual Moisés redigiu pelo menos o essencial do Pentateuco, depositou-o no santuário e entregou as cópias deste compilado de leis ao povo. Os escritos elaborados por Moisés constituem os alicerces da Torá e, por isso, os alicerces da Bíblia. Eles continham, no mínimo, um conspecto da história da salvação até o Êxodo, uma coletânea de leis básicas que depois vão sofrer acréscimos e outras contribuições de escribas de outros períodos. Havia também uma pequena relação acerca do direito, dos costumes
e promessas e ameaças. Promessas para o caso de fidelidade e ameaças para o caso de infidelidade no descumprimento da lei. Os documentos mosaicos formam um corpus intitulado Lei, ou Lei de Moisés, conservado no santuário e periodicamente lido para o povo em público. Na sequência da escrita dos textos, veio a história deuteronomista, escrita após a conquista de Canaã. Várias foram as fontes para a história deuteronomista. O livro dos justos, o livro dos anais dos reis de Israel e de Judá, histórias concernentes aos profetas, a própria tradição oral conservada do povo, os próprios profetas e seus escritos. No entanto, a história deuteronomista não era considerada ainda escrito canônico. Foi dela que surgiu os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. A partir do século VIII, a atividade profética em Israel passa a ser também escrita. Os profetas passam a ser escritores. Assim surgem os escritos referentes aos profetas Oséias, Amós, o primeiro Isaías, se lembrem lá das 3 partes do profeta Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Naum e Jeremias. Estes livros sofreram revisões após o exílio até tomarem a sua forma atual que nós conhecemos na Sagrada Escritura. Desde a colocação da arca no santuário, foram compostos hinos e cânticos. Na época dos reis, Davi, Salomão, sobretudo, o culto litúrgico cresceu em exuberância e em conteúdo em Israel, aparecendo as primeiras coleções de cânticos e de salmos, sobretudo nos funcionários reais, nomeados pelo rei para essa função. No começo do exílio, já existia uma parte escrita do Antigo Testamento. Exílio 587. Em 587, já havia uma parte do Antigo Testamento escrita. Alguns textos dos profetas, algum trecho da Torá. A história deuteronomista e a parte essencial dos profetas antes do exílio também já estava composta. Uma boa parte dos Salmos e uma parte substancial do livro dos Provérbios. Como Israel sobreviveu à queda da Samaria em 722, a queda de Jerusalém em 584, a destruição do templo e da cidade na invasão de Nabucodonosor e ainda conservou sua religião e seus costumes. Eu dizia na aula sobre o período da monarquia, fazia exatamente essa reflexão. Como que aquele povo destroçado, a capital do Reino do Norte destroçada em 722, a capital de Judá em 587, o povo desagregado, levado para o exílio, depois da invasão de Nabucodonosor ainda a destruição do templo, depois de 49, 50 anos é que eles voltam para a terra devastada, o templo destruído. Como que esse povo manteve sua religião, seus costumes, sua língua e suas tradições? Judá e a população restante na terra depois do exílio, eles não representavam senão um resto insignificante daquela nação inteira com a qual o Senhor celebrou a sua aliança. Depois da ruína de Jerusalém, por meio de cartas, tanto aqueles que estavam em Babilônia como aqueles que estavam na terra, e depois do século IV, as comunidades da diáspora judaica se comunicando entre si por cartas, o povo que ficou na terra, o povo que foi para o exílio, ou o povo que foi para a diáspora, começou a reconstrução por meio de uma reconstrução espiritual, trocando essas cartas, por meio da tradição oral, por meio da memorização das leis do Senhor, e isso se deve muito, inclusive, pela atividade intensa dos profetas, no período do exílio e no período do pós-exílio. Ezequiel, sacerdote e arquiteto de um projeto litúrgico para o Templo de Jerusalém, o segundo Isaías. Do período do exílio, também é a conservação das chamadas camadas literárias do Pentateuco. Essa teoria das camadas literárias do Pentateuco é uma teoria bastante discutida. Há autores que a abalizam, há autores que a refutam, há autores que a consideram um devaneio, né? Mas não é impossível
considerar verossímil que o Pentateuco teve várias redações. Isso, pelo menos, todos os autores são unânimes. O Pentateuco teve várias redações. Senão, com essas camadas javista, eloísta, sacerdotal, pelo menos camadas redacionais sucessivas. Se não são esses nomes, com essas tradições, como costumeiramente a teoria e a exegese as aplicam, pelo menos por meio de tradições outras que chegaram ou que foram sendo recolocadas na escrita do Pentateuco. Entre os exilados vivia Ezequiel, o segundo Isaías. Antes do período do exílio da Babilônia, é o período da redação do Priester Codex, ou do Código Sacerdotal, uma das fontes do Pentateuco, fruto do trabalho de sacerdotes e de levitas, dedicados à manutenção do povo, da história do povo e da lei do Senhor, além de coleção de salmos desse período. Os salmos do período do exílio são riquíssimos. Quando a gente os lê na Sagrada Escritura, eles saltam pela beleza poética, pela tristeza, né? Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Pois foi lá que os nossos guardas nos pediam: cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como nós haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Então são belos, belíssimos. Após o exílio surgirá o livro dos Provérbios. Já teria tido uma primeira escrita anteriormente, mas ele foi concluído provavelmente no Egito e de sabor árabe. No Egito ainda, Baruque retocou e completou o livro de Jeremias. Jó também é deste mesmo ambiente literário. Após o edito de Ciro, em 538, e o vagaroso retorno para a terra, o trabalho de reconstrução da cidade, do templo e da vida religiosa do povo, levado à frente por Esdras e Neemias, deveu-se à tradição que havia sido recebida. Deveu-se ao conhecimento da lei, ao livro da lei, à leitura do livro da lei e à atividade dos profetas do pós-exílio. A Esdras atribui-se a forma definitiva do Pentateuco. Alguns anos mais tarde, algum levita ou sacerdote redigiu a história do cronista, dividida em Esdras, Crônicas e Neemias. No período seguinte, até as guerras macabeias, em 167, surgiram os livros de Ester, Tobias, Judite, Eclesiastes e Eclesiástico. Em meados do século II a.C., já havia uma coleção, uma lista de livros sagrados em Israel. E é a primeira vez que se fala em escrituras, como fonte da revelação divina. Eclesiástico 44 a 49, que é um grande elogio, vamos fazer o elogio dos nossos antepassados em sua ordem de sucessão. Esse texto elogioso parece depender de uma fonte semelhante no seu elogio dos pais. Os 12 profetas menores já são conhecidos, a sua obra já é conhecida. Judas Macabeu, por volta do ano 160, procedeu a uma coleção, ele fez uma lista de uma coleção dos livros sacros espalhados durante a guerra contra os sírios. No mesmo período, pertencem as redações gregas de Baruque, Tobias e Judite. A primeira vez que apareceu a divisão da Bíblia hebraica em Torá, Nebim e Ketubim, ou seja, o Pentateuco, a lei de Moisés, os profetas e os escritos, é desse período do século II, em que há um prólogo escrito para a versão grega do Eclesiástico em 132. Então veja como é tardia a formação do cânon judaico, né? Nós estamos em 132 a.C. Os livros do Antigo Testamento começaram a ser escritos no século XI. A tradição judaica entendia que o encerramento da atividade profética em Israel implicaria no silêncio da manifestação de Deus. Por isso, quando em 164 Judas Macabeu purificou o templo e fez a dedicação do templo e do altar dos sacrifícios, que havia sido profanado pelos gregos, ele reservou as pedras que haviam sido retiradas do altar profanado à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito, ou seja, o que deveria ser feito com elas e onde elas deveriam ser colocadas. Quando Ageu, Zacarias e Malaquias, o último profeta, morreram, o Espírito Santo saiu de Israel. É isso que diz a tradição do povo de Israel. No tempo de Artaxerxes I até os dias de hoje, Joshua,
Apion que escreve isso, do tempo de Artaxerxes I até os dias de hoje, a nossa história é retratada, mas ela não merece credibilidade, como aqueles livros antigos, porque os profetas não tiveram verdadeiros sucessores. Então, para o judeu comum, o judeu de hoje, o judeu, digamos, o judeu da diáspora, né? Aquilo que se conserva em Israel até o fim da atividade profética, até o pós-exílio, até o período de Esdras, é considerado inspirado. De Esdras para frente, não é considerado inspirado. Por esse motivo, o judaísmo considera como canônicos somente os livros escritos até esse período. Com a queda de Jerusalém no ano 70, o grande sinédrio que residia em Jerusalém mudou-se para Jâmnia e passou a ser presidido por Yohan ben Zakkai. E foi no conhecido Concílio de Jâmnia, por volta do ano 90, que se reconheceu a autoridade canônica dos livros da Tanakh, dos livros da Bíblia hebraica. E foram estabelecidos os critérios da canonicidade, que são esses que eu já citei. O livro não poderia ter sido escrito fora de Israel, deveria ser escrito somente em hebraico, não poderia ter sido escrito em grego, não poderia ter sido escrito depois de Esdras e não poderia contrariar a lei de Moisés, ou a Torá. Assim, os livros que foram escritos em grego depois de Esdras ficaram fora do cânon de Jâmnia. Outro motivo para o sínodo de Jâmnia era deixar fora do cânon das escrituras judaicas os escritos de Paulo e dos evangelistas que já circulam. Estamos falando do ano 90. Os escritos de Paulo e dos evangelistas, por exemplo, o Evangelho de Marcos, já circulava nas comunidades cristãs. Todavia, os judeus de Alexandria, que haviam traduzido a Bíblia do hebraico para o grego, entre 255 e ano 100, incluíram na sua tradução livros que depois em Jâmnia foram considerados apócrifos. Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, importantíssimos para conhecer a história do período grego, além de alguns trechos de Esther e Daniel. Estabeleceu-se aí os cânones, 2 cânones judaicos, um chamado cânon amplo ou alexandrino, e outro chamado restrito ou palestino. Então, o cânon de Jâmnia é o cânon restrito. Na patrística, a patrística são os escritores cristãos do segundo século. No primeiro século ali terminam os escritos bíblicos, no segundo século já começa a patrística. Na patrística, os deuterocanônicos, esses livros escritos em grego, são para os judeus deuterocanônicos. Então, eles são apócrifos, né? Eles não entram. Para nós, são deuterocanônicos, porque eles entraram depois. O deutero significa que entra depois. Primeiro foram já considerados canônicos os livros em hebraico, depois os livros em grego. Na patrística, os deuterocanônicos são vistos como escrituras sagradas. São Clemente Romano, no ano 96, na sua Epístola aos Coríntios, ele cita Judite, Sabedoria, fragmentos de Daniel, de Tobias e de Eclesiástico. Santo Hipólito de Roma comenta Daniel, com os seus trechos escritos em grego. Também cita como escritura sagrada o livro de Sabedoria e Baruque, e utiliza o livro de Tobias e 1º e 2º Macabeus. Os santos padres da igreja, primeiro porque a Bíblia que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos escritores sagrados do Novo Testamento foi a Bíblia grega. Eles utilizavam a Bíblia grega com os livros para o judeu apócrifo e para nós deuterocanônicos, com os livros deuterocanônicos. Então, os santos padres herdaram dos apóstolos e dos seus sucessores e da tradição da igreja a Bíblia grega. O Antigo Testamento traduzido para o grego na Bíblia de 70. Então, é essa Bíblia que eles vão citar, são esses livros que eles vão citar, por causa do uso na tradição. Ao estabelecer o cânon bíblico, foi adotado o cânon amplo para o Antigo Testamento, por ele ser usado pelos apóstolos, pelos seus sucessores e pelos padres da igreja nos seus escritos. Das 350 citações do Antigo Testamento que se encontram no Novo, 300 foram tiradas da Bíblia grega, ou dos 70. Então, todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, né? Os escritos do Novo Testamento, os 26 livros, 27 livros do Novo Testamento. Dos 27 livros, existem 350 citações do Antigo Testamento.
Dessas 350 citações, 300 citações são da Bíblia grega, são da Bíblia dos 70. Então, pronto, a igreja utilizava, os escritores inspirados utilizaram com a citação dos textos bíblicos do Antigo Testamento da Bíblia grega, os padres da igreja citaram a Bíblia grega. Qual é a Bíblia que nós usamos? A Bíblia grega, o cânon chamado cânon amplo. As traduções protestantes adotaram o cânon restrito palestinense. Para os católicos, os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento possuem a mesma validade, a mesma canonicidade e a mesma inspiração dos proto-canônicos. Tanto os que foram escritos em grego, como os que foram escritos em hebraico, em grego e hebraico, ambos são livros inspirados por Deus, são livros canônicos para a Igreja Católica. Quando Lutero fez a tradução para o alemão da Sagrada Escritura, ele traduziu os livros da Bíblia hebraica e ele deixou os deuterocanônicos em um apêndice, no final da sua tradução. Depois, nas traduções depois na Reforma Protestante, nas traduções que se fez na Inglaterra e já não me lembro outra nação, mas sobretudo na Inglaterra, da Sagrada Escritura, os deuterocanônicos foram definitivamente retirados. Então, por isso que a nossa Bíblia, a Bíblia protestante que se usa no Brasil não tem os deuterocanônicos nem no seu apêndice. Na Bíblia traduzida por Lutero havia. Depois, uma certa tradição protestante permaneceu com essa tradição de deixar os deuterocanônicos como um apêndice no volume da Sagrada Escritura. Na tradição inglesa e de outras tradições protestantes, os deuterocanônicos foram definitivamente retirados. Como o protestantismo que veio para o Brasil é o protestantismo norte-americano, e o protestantismo norte-americano que fundou as 13 colônias norte-americanas era o protestantismo inglês, então o protestantismo inglês veio para os Estados Unidos, fundou as 13 colônias. Do protestantismo estadunidense se derivou o pentecostalismo, do pentecostalismo estadunidense veio para o Brasil os primeiros missionários protestantes, então trouxe a Bíblia de lá para cá, traduziu para o português aquela tradição da Sagrada Escritura sem os deuterocanônicos. Pronto, isso aí é o cânon do Antigo Testamento. Agora nós vamos entrar no cânon do Novo Testamento. Como se estabeleceu o cânon do Novo Testamento? Para os apóstolos e aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e ministros da palavra, São Lucas capítulo 1, versículo 1. São Lucas, ele é um pesquisador, médico e pesquisador. Então, quando a gente vai ler o prólogo do Evangelho, o prólogo do Atos dos Apóstolos, ele diz isso, que ele fez uma pesquisa, uma acurada pesquisa, entre os que foram testemunhas oculares e ministros da palavra, para escrever de maneira ordenada tudo que concerne à vida de Jesus. Depois também nos Atos dos Apóstolos, o que concernia a vida da igreja. Então, para os apóstolos, para os que foram testemunhas oculares, para os que foram ministros da palavra, havia 3 fontes autênticas da pregação. A Escritura, que no tempo dos apóstolos era só o Antigo Testamento, a palavra viva de Jesus e a tradição da igreja. Essas são as 3 fontes da pregação apostólica. As Escrituras, que no tempo dos apóstolos é o Antigo Testamento, a palavra viva de Jesus, dizemos em latim, ipsissima verba Christi, a palavra mesma de Jesus, o que Jesus realmente falou e fez, que era o conteúdo da pregação dos apóstolos. E a terceira fonte, a tradição da igreja. E que nesse período é a tradição oral. Porque, por exemplo, São Paulo ainda está escrevendo suas cartas, os evangelistas ainda estão escrevendo os seus evangelhos, isso só vai concluir no final do 1º século. A pregação dos apóstolos e seus sucessores ganhava autoridade dentro das suas respectivas igrejas pelo envio missionário de Jesus por meio do Espírito Santo. Então, como saber que a palavra de Paulo é uma palavra fidedigna? Se a palavra de Paulo está em concordância com a palavra de Pedro, de Tiago e de João, e se Pedro, Tiago e João concordam também com André, com Bartolomeu, com Mateus, e se essa pregação é unívoca,
se ela funda-se na ipsíssima verba Christi, naquela palavra que Jesus disse, nos fatos que Jesus fez na vida de Cristo, e se isso se coaduna com as escrituras antigas. Então, tradição da igreja, pregação viva, tradição oral e Sagrada Escritura são as fontes da vida da igreja, da pregação da igreja ali no primeiro século. E são também as fontes para Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo e os escritores do Novo Testamento. Logo, logo, começou a circular nas primeiras comunidades cristãs uma coleção de ditos, de frases de Jesus, não como nos evangelhos organizados que nós temos, mas frases esparsas, colocadas por escrito que Jesus teria dito ao longo da sua vida pública, mas que ainda não eram um livro escrito como tem o Evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, ou de João. Essa fonte comum é conhecida como fonte que no alemão significa Quelle. Quelle significa fonte. É fonte que nenhum dos evangelistas consideravam essa fonte ou as demais fontes que eles tinham acesso como sagradas. Cada um usou as fontes que tinha à disposição, tanto, vou usar aqui Lucas. Como que Lucas usou as fontes que ele teve acesso? As testemunhas oculares, os ministros da palavra, aqueles que foram companheiros de Jesus desde o princípio, a fonte que, se ele teve acesso, o Evangelho de Marcos, ao qual muito provavelmente ele teve acesso. Como que cada um evangelista, por exemplo, usou essas fontes? Bom, cada um as usou conforme o seu plano literário na composição do seu evangelho. Eles se atribuíram o direito de as arranjar conforme o seu esquema de escrita. Marcos vai escrever de um modo, São Marcos é muito coeso, muito conciso. São Marcos, no Evangelho de São Marcos, Jesus não fala muito, Jesus não tem discursos muito longos. Ao contrário de João, Jesus fala. No Evangelho de São João, Jesus vai falar do capítulo 13 ao capítulo 17. 4 capítulos, um discurso de Jesus bastante longo. Os discursos de Jesus em São João são bastante longos. Em São Mateus, já são maiores do que em São Marcos. Em São Lucas também já são maiores. Então, cada evangelista vai ter acesso a essas fontes e vai organizá-las conforme o seu plano literário. Isso significa que os evangelistas fizeram em seus escritos o que os próprios apóstolos e os seus discípulos faziam na pregação oral, ou seja, eles tiveram acesso às palavras de Jesus e as colocaram por escrito conforme a necessidade da pregação ou da escrita, com uma preocupação inicial de colocar, pelo menos é o que se percebe na escrita dos textos, de colocar uma certa ordem nos fatos, que não era necessariamente uma ordem cronológica, né? Os evangelistas e Paulo, o grande escritor das cartas, de grandes textos do Novo Testamento, eles não pensavam inicialmente que seus escritos fossem canônicos, que fossem entrar no cânon das escrituras, que se tornassem sagrados. Isso aqui é muito interessante, né? Quando o autor sagrado está escrevendo, ele está inspirado, mas ele não sabe que aquilo que ele está escrevendo depois vai entrar no cânon das escrituras. Isaías não pensava isso, Jeremias não pensava isso, Amós, Oséias, né? Nem quem escreveu o Pentateuco, por exemplo. Talvez Esdras, por já ter tido uma grande experiência da história do povo. As escrituras, para os escritores sagrados, eram os livros das escrituras judaicas, como eu disse. Os evangelistas vão compor os seus livros como um testemunho de fé para a comunidade local. São Marcos, por exemplo, ele vai escrever para a comunidade de Roma. São Lucas vai escrever para a Ásia Menor. São Mateus para uma comunidade de judeus cristãos convertidos, ou em Jerusalém, ou em alguma outra comunidade de origem judaica. E João para as comunidades joaninas também da Ásia Menor. São Paulo escreverá suas cartas como se fosse um prolongamento das suas pregações. Quando a gente lê as cartas de São Paulo, tem a impressão que São Paulo está aqui falando, faz assim, não faz assim, evita isso, toma aquele cuidado, cuidado com isso, com aquilo, né? As cartas de São Paulo são vivas nesse sentido. Ele não poderia estar presente em todas aquelas localidades, naquelas comunidades que ele havia fundado. Por isso ele manda os seus enviados, os seus secretários, com as suas cartas, com as suas missivas, para poder levar a sua mensagem até aquelas comunidades onde ele não poderia estar presente. Portanto, nem os evangelhos, nem os escritos de São Paulo visavam inicialmente o cânon das Sagradas Escrituras.
Sua preocupação primeira era manter e alimentar a fé naquela comunidade cristã. Esse era o primeiro objetivo de Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, carta de Pedro, carta de Tiago, enfim. Os chamados padres apostólicos, que têm a sua atividade já no final do primeiro século, início do segundo, São Clemente Romano, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, que são todos ali do iniciozinho do segundo século, vão citar as cartas de Paulo nos seus escritos, mas não ainda como Sagrada Escritura. Vão citá-lo como autoridade na igreja, porque Paulo era um grande apóstolo, mas não ainda como Sagrada Escritura, como se citava, por exemplo, no Antigo Testamento. Entretanto, entre as primeiras comunidades cristãs, as cartas de Paulo e também os evangelhos e cópias dos evangelhos começavam a circular. Então aqui essa comunidade tem o evangelho de Marcos, né? Marcos escreveu para cá. Então eles fazem uma cópia e mandam para aquela outra. Aquela daqui tem uma carta de Paulo, faz uma cópia e manda para aquela ali. E isso começou a acontecer naturalmente entre as primeiras comunidades. No entanto, os padres apostólicos, ao citarem as palavras de Jesus, por exemplo, recorrem muito mais à tradição oral do que aos evangelhos. Eles não vão dizer, Mateus escreveu assim, Marcos escreveu Lucas, né? Vão recorrer à tradição oral. A autoridade por excelência, ao final do primeiro século e início do segundo, continua sendo a ipsíssima verba Christi, que as testemunhas oculares ouviram e transmitiram. Né? Isso aqui é muito interessante para nós. Nós estamos vivendo num século de desconfiança, né? Tem lei de tudo, lei para tudo, lei do direito autoral, e aí um que é aquele negócio lá que fala que é dele tem que tomar do outro por meio de um processo judicial, é uma coisa muito louca. No tempo dos apóstolos, não era assim. Aquilo que era escrito para a comunidade era de todos. Quem é Mateus? Quem é Marcos? Quem é Lucas? Quem é João? Eles não se preocuparam em ser autores, do modo como nós conhecemos hoje. O autor faz, compila uma obra, escreve uma obra, vai lá, registra, está no seu nome, quem usa essa obra tem que pagar direitos autorais. Não havia isso na antiguidade. O Marcos que escreveu o Evangelho, o Mateus que escreveu o Evangelho, o Lucas que escreveu o Evangelho, o João que escreveu o Evangelho, os evangelistas, ou Paulo que escreveu as cartas, não tinham nenhum desejo de que aquilo fosse seu. Pelo contrário, escreveram para que a palavra de Cristo chegasse ao máximo número de pessoas possível, ao maior número de pessoas possível. Justamente porque a memória da pessoa de Jesus, dos seus feitos, das suas palavras, continuava fresca na memória das pessoas, das testemunhas oculares, que já haviam falecido ali no segundo século, dos que foram ministros da palavra e seus sucessores. E a palavra dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos era a palavra de autoridade na igreja. A palavra dos apóstolos e dos seus sucessores era a palavra de autoridade. Não se duvidava de Policarpo de Esmirna, não se duvidava de Irineu de Leão, não se duvidava de Inácio de Antioquia, todos os sucessores dos apóstolos, sobretudo Policarpo e Inácio, de sucessores de João. Não se duvidava da autoridade destes homens, porque se sabia que esses homens tinham recebido dos seus antecessores, que eram os apóstolos ou os bispos já nomeados por eles, tinham recebido dos seus antecessores o conteúdo da fé pura, o conteúdo inexpugnável da fé, e que depois eles iam passando sucessivamente. Então, nesse período da formação da Sagrada Escritura, primeiro, segundo século, terceiro século, a autoridade daquele que fala em nome da igreja é a autoridade do próprio Cristo. Ouvir aquele que fala, ouvir o bispo, ouvir o apóstolo, o sucessor do apóstolo, é ouvir o próprio Cristo, porque ele diz a ipsíssima verba Christi. Ele diz a palavra mesma do Cristo, que veio passando pela tradição oral, pelos apóstolos e seus sucessores, até chegar a nós. A Bíblia escrita, os escritos do Novo Testamento, vai ser um resultado disso. Vai ser o resultado da pregação oral, da tradição da igreja e da fidelidade às Escrituras. Por volta do ano 140, os 4 evangelhos que nós temos como canônicos já eram conhecidos. Em Roma, os evangelhos já eram lidos ao lado das profecias do Antigo Testamento na liturgia.
Na segunda metade do século II, os evangelhos passam a ser escritura universal na igreja. Segunda metade do século II, ano 150. Né? Um século e pouco depois de Jesus Cristo. Já se torna escritura conhecida em toda a igreja e universalmente aceita. Em toda a parte, os 4 evangelhos canônicos já eram conhecidos, o seu conteúdo aceito e sua estrutura intocável. Na Síria, se usou muito tempo o Diatessaron de Tassiano, que era uma harmonização dos 4 evangelhos e que depois foi recusada na Igreja Latina. Para o Ocidente, o Cânon de Muratori é o testemunho mais antigo sobre os esforços empenhados em reunir os livros do testemunho da fé cristã aptos para a leitura na liturgia e considerado fontes da pregação apostólica. O Cânon de Muratori é mais ou menos do ano 150. E é o documento mais antigo que se tem a respeito da formulação de um cânon bíblico. Na segunda metade do século II, apareceram 2 problemas que requereriam a formação de um cânon oficial da Igreja. O primeiro problema foi o aparecimento de inúmeros escritos apócrifos requerendo autoridade dentro da Igreja. O que esses escritos apócrifos escreviam? O que se continha neles? Coisas, curiosidades a respeito da vida de Jesus, da vida dos apóstolos, da vida da Igreja, da vida da Virgem Maria. Eram evangelhos, atos de apóstolos, apocalipses, frequentemente de origem herética, mas requerendo autoridade para serem considerados autênticos como portadores da doutrina de Jesus. O segundo problema, que se já pedia o estabelecimento de um cânon oficial na Igreja, foi o cânon de Marcião, um herege romano que rejeitou vários escritos genuínos do Novo Testamento, rechaçou o Antigo Testamento inteiro, deixando apenas o Evangelho de Lucas mutilado, alguns trechos apenas do Evangelho de Lucas. 10 cartas paulinas, sem Timóteo, Tito e sem a carta aos Hebreus. Surge então a necessidade imperiosa da Igreja determinar quais são seus livros sagrados. Santo Irineu de Leão, que faleceu por volta do ano 202, ali, iniciozinho do século III, reconhece as cartas paulinas e hebreus, reconhece as cartas paulinas sem hebreus, sem a carta aos Hebreus, e cita a primeira carta de João, primeira carta de Pedro, segunda carta de João, Atos e Apocalipse como canônicos. Ele considera os evangelhos como escritura inspirada e conhece os apócrifos, que já surgiam ali no século II, e os denuncia. Tertuliano fala pela primeira vez de um Novo Testamento ou de um instrumento evangélico, que ao seu conhecer eram os 4 evangelhos, as 13 cartas paulinas, 1 João, 1 Pedro, Judas e Apocalipse, mas ainda não era um cânon estabelecido e oficial da Igreja. No Oriente, por volta do ano 200, o bispo Serapião de Antioquia admite a leitura do Evangelho Apócrifo de Pedro na liturgia e depois revoga. Clemente de Alexandria designa os evangelhos e as cartas paulinas como Kyriake Grafê, ou Escrituras do Senhor. Defende expressamente a autenticidade da carta aos Hebreus, das cartas pastorais, e atribui certa autoridade também à carta de Clemente Romano Barnabé, ao Evangelho dos Egípcios, à Didaquê Apostólica e até ao Pastor de Hermas, ao lado de Atos, 1 Pedro, 1 e 2 João, Judas e Apocalipse. Orígenes, um homem de uma inteligência, uma capacidade fora do comum para a antiguidade. O maior erudito bíblico do Oriente, no terceiro século. Ele já emprega, como Tertuliano, os termos Antigo e Novo Testamento para diferenciar os escritos da Antiga Aliança dos escritos da Nova Aliança. Assinala os Evangelhos, Atos, primeira carta de Pedro, primeira carta de João e Apocalipse como escrituras, com reservas aquelas demais cartas católicas e a carta aos Hebreus. E ele ainda cita como escrituras o Pastor de Hermas e a carta de Barnabé. No início do século IV, Eusébio de Cesareia, bispo e escritor de uma história eclesiástica, inclusive existe esse volume de Eusébio de Cesareia hoje em dia, para vender, se você quiser, você pode comprar. Eusébio estabeleceu um cânon no qual se distinguiu os seguintes livros. Primeiro, livros reconhecidos universalmente. Os 4 evangelhos, Atos, 14 cartas paulinas,
com alguma reserva quanto à carta aos Hebreus, 1 João e 1 Pedro, e Apocalipse também com reservas. Depois, um outro grupo de livros discutidos, carta de Tiago, carta de Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. E depois, um terceiro grupo de livros, espúrios, ou seja, livros que nós vamos recusar. Atos Apócrifos de Paulo, pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, cartas de Barnabé, de Daquê, e para alguns o Apocalipse. O Apocalipse foi o último livro a entrar no cânon, junto com a carta aos Hebreus, justamente por causa da autoria e da autenticidade. Ainda no quarto século, a maioria dos padres gregos ou desconhecem ou rejeitam o Apocalipse. Na Igreja Oriental, o Apocalipse ainda teve mais resistência para entrar no cânon do que na Igreja do Ocidente. O Sínodo de Laodiceia, em 360, reconheceu apenas 26 livros do Novo Testamento, sem Apocalipse. Santo Atanásio, que durante o seu exílio teve contato com a Igreja Latina, reconheceu o Apocalipse como canônico e o aceitou no cânon dos livros, na sua carta pascal de 367. Aos poucos, conseguiu torná-lo aceito na Igreja do Oriente. Na Igreja Siríaca, só no século IV é que os evangelhos conseguiram se impor sob Diatésaron de Taciano. Então veja que não é uma coisa assim rápida, né? Vamos fazer aqui um concílio, vamos fazer um sínodo, e aqui a gente estabelece qual livro pode, qual não pode. Foi um longo período, primeiro para a escrita dos livros, depois para o aceite dos livros, depois para a determinação de que esses livros são canônicos. O primeiro catálogo oficial que enumera todos os livros do cânon é o do Sínodo de Hipona, na África, em 393. Hipona é a diocese, que será a diocese de Santo Agostinho, né? Este cânon foi confirmado pelo Sínodo Particular de Cartago, em 419. Em 405, o Papa Inocêncio I enviou um catálogo destes livros ao bispo Expério, do sul da França. A Igreja Grega, no Concílio Trulano, em 692, aceitou esse mesmo cânon na sua íntegra. No decreto do Papa Gelásio, no século V, encontra-se uma breve resenha deste cânon. Por causa da Reforma Protestante e da tradução de Lutero para o alemão, a Igreja Católica viu-se obrigada a determinar o cânon das Escrituras definitivamente. E isso aconteceu no Concílio de Trento, no século XVI, na quarta sessão do Concílio. Então, veja, nos 4 ou 5 primeiros séculos, a Igreja estabeleceu o cânon. Bom, nosso cânon é esse aqui. É o cânon amplo do Antigo Testamento, mais os livros, os Evangelhos, as cartas de Paulo, cartas católicas, Hebreus e Apocalipse. Então, esse aqui é o nosso cânon. 4 ou 5 primeiros séculos ali da Igreja, da vida da Igreja, já está estabelecido. Com a Reforma Protestante no século XVI, este cânon, que já era na Igreja Latina, universalmente aceito, é contestado. Lutero aceita o cânon restrito do Antigo Testamento, na sua tradução da Bíblia para o alemão, coloca os livros deuterocanônicos num apêndice do seu volume das Sagradas Escrituras, e o Concílio de Trento, realizado após a Reforma Protestante, fixará definitivamente o cânon das Escrituras Católicas com os deuterocanônicos do Antigo Testamento, né? Com o cânon amplo do Antigo Testamento. Pronto! Nós concluímos aqui o nosso conteúdo sobre a formação do cânon. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, te ajude a conhecer mais e se apaixonar mais pelas Sagradas Escrituras, aprofundar o seu conhecimento dos textos bíblicos, daquilo que nos chegou até hoje, né? Nos chegou até nós, como fonte da revelação de Deus, como fonte da revelação do amor de Deus por essa humanidade tão querida e tão amada. Que esse conteúdo possa te ajudar. Nós pedimos que você deixe aqui o seu like, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e irmãos de comunidade. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todas as ambições mesquinhas, alheio a